dia, pais, alunos e responsáveis. Eu sou a professora Rosângela e estou representando o terceiro ano da Rede Municipal de Miguelópolis. Estamos na 29ª Semana Pedagógica, que será do dia 30/11 a 4/12. Começaremos a aula de português nas páginas 15 a 20, na apostila 4. Para iniciar, observe o texto que você vai ler agora. É uma fábula muito conhecida. Vocês já devem conhecê-la, já vimos muito essa fábula nos outros anos, né? Então, você conhece essa história? Conte o que você sabe sobre ela. Agora leia o texto. Texto 2. A lebre e a tartaruga. Leia com atenção e depois vamos responder algumas perguntinhas sobre ela, tá? Interagindo com a fábula. Oralmente, vamos recordar alguns elementos da história. Quem são os personagens? Aí vocês respondam aqui nessa linha aqui. Quem são os personagens da fábula? Você acha que quem conta a história também participa dela? Por quê? Quem é que conta a história? Em que ambiente a história acontece? Em sua opinião, por que a tartaruga desafiou a lebre para uma corrida, mesmo sabendo quanto sua adversária era rápida? Número 2. Converse com a mamãe, com a professora, como a história termina. Então, vocês registrem aqui nessas linhas como a história termina, tá? 3. As fábulas são histórias cujos personagens são animais. Por meio deles, o autor representa as virtudes e os defeitos das pessoas. Em sua opinião, a tartaruga tem mais qualidade ou defeito? E a lebre? Explique sua resposta. Então, responda aí se as qualidades e defeitos da tartaruga e da lebre, porque você acha isso, tá? 4. Página 17. Recorde a história que você leu e marque com X as alternativas corretas. Se for necessário, releia a história. A raposa, na história, foi escolhida para correr com a lebre e a tartaruga, ser a juíza da prova ou convidar os outros animais para a corrida. B. Por que a lebre perdeu a corrida para a tartaruga? Porque a lebre parou para conversar com a raposa? Porque a lebre parou para tirar um cochilo? Ou porque a lebre era muito vagarosa, muito lenta? 5. A fábula A Lebre e a Tartaruga apresenta um ensinamento que chamamos moral da história. Copie do texto a moral da história. Lembre-se de colocar a citação entre aspas. Aspas vocês já sabem, né? É aqueles 2 risquinhos que tem no início do parágrafo e no final. B. Agora pinte o animal sobre o qual se fala na moral da história. Então, pinte só um animal. Sobre qual animal fala a moral da história? 6. A fábula A Lebre e a Tartaruga é um texto em prosa, ou seja, ele está organizado em parágrafos. Parágrafos você tem que lembrar que é aquele espacinho que fica à esquerda no início de algumas frases. Quantos parágrafos tem o texto? Escreva com números no quadrinho e por extenso ao lado. 7. Escreva nos balões as seguintes falas. O que a tartaruga disse à lebre quando a desafiou para uma corrida? O que a lebre respondeu à tartaruga enquanto dava gargalhadas? Então, escreva aí no balão, tá? 8. Escreva no balão a seguir, que indica o pensamento, o parágrafo que conta o que a lebre pensou enquanto estava apostando a corrida com a tartaruga. Então, como ela imaginou que seria, tá?
Página 19. Hora de conversa. Como visto, as fábulas costumam apresentar uma moral, ou seja, uma lição baseada na história narrada. Releia a moral da história. Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. Você concorda com essa lição? Por quê? Vocês têm que pensar que às vezes na vida mesmo tem alguns exemplos no trânsito que se a gente tiver muita pressa, correr muito pode causar acidente. Então, a gente é melhor ir devagar, né, que sempre chega e chega bem. Você concorda com essa lição? Por quê? Que outras fábulas você conhece? Que lições elas ensinam? Comparando o conto com a fábula. Número 1. Observe novamente os textos lidos anteriormente. Texto 1, que foi o caçador, e texto 2, a lebre e a tartaruga. Como são chamados os textos organizados em parágrafos, como o conto e a fábula? Bom, isso nós já vimos na página ao lado, né? Vocês podem responder aí. Número 2. Ambos os textos são narrativos, ou seja, contam histórias. Marque o único elemento que não é próprio dos textos narrativos. Personagens, narrador, dado científico que serve de argumento, informação sobre o tempo e espaço, enredo, ou seja, sequência de acontecimentos. Então, quais desses não é próprio do texto narrativo? Ponha um X. Página 20. Hora da música. Ler e contar história é algo muito divertido e exige concentração e atenção. Vamos cantar uma música que fala sobre isso. Uma história. Então é uma musiquinha que não é muito conhecida, mas a gente vai entrar no YouTube, pôr o vídeo para vocês ouvirem e cantar. Leiam primeiro e depois ouçam a música acompanhando, tá? Um bom dia para vocês, tudo de bom e uma boa lição.